Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo do livro do Cardeal Mercier. Lembra, se você puder aí de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e se puder ajudar a gente no Tipa.ai, também é muito bem-vindo. Eu agradeço. Então, teria duas coisas ainda para a gente falar em termos de tópicos, né? Teria o método, né? O método científico. Então, método, ciência, né? O que que é a ciência? Quais são os tipos de ciência? E a verdade, propriamente, então, verdade, erro, né? Ah, essas coisas. E a gente está entre a causa formal e a causa final da lógica, né? Nos livros mais antigos, nas edições mais antigas do Manual do Cardeal Mercier, a, a parte do método, que é que a gente vai falar agora, está como causa final da lógica. Eu acho que ele estava pensando basicamente na lógica como chegando à ciência, né? E aí você entra na questão do método, né? Na edição mais posterior, ele colocou a verdade como sendo desculpa, o método na causa formal da lógica ainda, e a causa final da lógica só como a verdade, né? Faz sentido? Eu achei que foi uma mudança muito boa, porque a lógica te conduz à verdade, esse seria o, né, a definição, então acho que foi mais coerente. E a gente poderia pensar na lógica como te levando à ciência, porque a ciência, se você, bom, incluir filosofia, né, toda a ordem das ciências, né, a lógica te levaria a isso, a as ciências, né, e isso meio que seria o grau máximo da verdade, né. Ah, porém, isso eu acho que seria possível, mas acho que está confundindo um pouquinho ciência com verdade, né. Acho que ciência é uma coisa, verdade é outra, né. Não que a ciência não tenha a verdade, né, mas ciência seria, não sei, seria o conhecimento da verdade, né, você ter na sua cabeça a verdade, porque eu pensei muito assim, por exemplo, hã, na de falar que, por exemplo, a lógica formal, toda essa parte que a gente estudou até agora, que não entra nas ciências, né, isso te conduziria à verdade, né, e a ciência seria uma expressão só da verdade. Eu pensei que, por exemplo, se você ficar olhando para o sol, né, primeiro você vai ficar cego, mas se você não olhar diretamente, mas você observar o sol, né, você vai ter a impressão de que o sol gira em torno da Terra, né. E se você tentar, por exemplo, quando você leva em consideração todo o movimento dos astros, né, dos vários planetas, né, você mede ali o ângulo ao redor na verdade, de anos e anos, né, tenta achar a equação, tenta explicar a partir de alguma força que gera esse movimento, você tenta, né, explicar com a mesma teoria o movimento dos planetas e o movimento dos corpos terrestres, o que faz sentido, né? Aí você descobre que, né, não é o Sol que está girando em torno da Terra, né? Então, mesmo quer dizer, você não, que seria já, eu penso que você olhar para o Sol e ver que ele está girando seria uma proposição que você, porque ele gira em torno da Terra, seria uma proposição, mas para você entender que isso está errado, seria já uma ciência, porque tem toda uma sistematização e um conjunto de dados, né? Então, eu penso que você não conseguiria chegar na verdade, né, sem a ciência, né? Então, por isso eu acho interessante colocar a ciência ainda na causa formal dessa disciplina, né? O estudo da ciência dentro dessa ciência, que é a lógica, que te conduz à verdade. Senão você não consegue ter a verdade a respeito de algo como o Sol está girando em torno da Terra ou é a Terra que gira em torno do Sol, né? Que é algo relativamente simples, né? Se você quiser comparar com toda uma sabedoria metafísica, né? É algo. Então, eu achei interessante ele ter colocado o método na causa formal. Quando eu ia começar a gravar o vídeo, eu ia colocar esse vídeo já como sendo a causa final, né? O método na causa final. No meu resumo tá assim, né? Mas eu vou fazer o método considerando ele ainda como parte da causa formal da lógica. Eu acho que é mais coerente, né? Embora a gente está sempre aberto a críticas né, a discutir, claro. Mas então ele fala assim, o Cardeal Mercier: a conclusão de um silogismo de premissas necessárias pode ser chamada científica. Quer dizer, a conclusão científica, as premissas necessárias
fiz o silogismo certinho, a conclusão é científica, ela é necessária e científica, né? Porém, a ciência é um todo e não uma proposição isolada. Então, a gente a gente pode chamar a conclusão desse silogismo com premissas necessárias de científica, mas é um pouco confuso, porque ciência em si não é isso, né? A ciência é um todo e não uma proposição isolada, né? Então, a lógica busca realizar a ciência. O estudo dos meios de realizar a ciência pode ser chamado de lógica científica. Ele fala assim: tem um cara, tem uma obra aqui do lado. Deixa eu ver se está fazendo barulho. Bom, qualquer coisa eu tento tirar na edição, talvez. Mas vamos lá. Os conhecimentos puramente sensíveis não são a ciência. Quer dizer, eles não são a ciência. Não significa que a ciência ignora eles, mas é que eles não são a ciência, né? Essa, né, a ciência, é obra da inteligência. Porém, nem todo conhecimento intelectual é científico, como quando ouvimos dizer por outros. A ciência é pessoal, né? Não significa que cada um pode inventar a ciência, né? Eu acho que a coisa é assim, então agora eu vou fazer uma ciência assim, né? Não é isso. Mas ela é pessoal, quer dizer, não adianta você saber porque todo mundo diz que é assim, porque algumas pessoas dizem que é assim, né? Então é interessante que Aristóteles ele usa o conhecimento dos sábios, né, na dialética. Ele reconhece que isso não é a ciência, porque a ciência seria partir das premissas necessárias, mas ele usa a dialética e o confronto, né, das opiniões dos sábios, né, para justamente tentar entendê-las, né? Então isso é bem interessante. Quer dizer, não adianta você acreditar em algo só porque alguma pessoa mais inteligente que você disse isso. Isso não é a ciência. E para ele, pode ser, porque aí ele realmente sabe o porquê, né? Mas se você não sabe o porquê, você não tem a ciência, né? É bem interessante isso, né? Também não são todos os conhecimentos intelectuais, pessoais, que são científicos. Temos uma série de conhecimentos desse tipo que nos permitem nos guiar na vida cotidiana. Né? Quer dizer, ele está falando que então também não é um conhecimento a respeito de qualquer coisa, né? Então ele fala assim, então, quer dizer, vamos só revisar. Ah, eles não podem ser puramente sensíveis, né? Não é só você a sensibilidade, né? Você ter as impressões que você recebe das coisas. Não é só o que é puramente intelectual, né? Então também você tem que saber por que aquilo é assim, né? E também não é só as coisas da vida cotidiana, né? Então ele diz assim, em resumo, a ciência na acepção mais elevada do termo é o conhecimento certo e pessoal, né? Então ele tem que ser verdade e você tem que entender porque aquilo é assim, né? É o conhecimento certo e pessoal das razões explicativas de um objeto dado. Mais explicitamente, a ciência pode ser definida um conjunto sistematizado ou um sistema de proposições, seria a mesma coisa, né? Um conjunto sistematizado ou um sistema de proposições. Objetivamente evidentes e subjetivamente certas. Subjetivamente certas quer dizer que você entendeu que elas são evidentes, né? Quer dizer, o objetivamente evidentes quer dizer que elas realmente são evidentes na natureza delas, né? E subjetivamente certas quer dizer você reconheceu que elas são evidentes, né? Então vamos de novo, um conjunto sistematizado ou um sistema de proposições objetivamente evidentes e subjetivamente certas, tiradas seja imediatamente, seja mediatamente, da análise da essência de um sujeito dado. E fazem, ele usa a palavra faisant, né, em francês, que é que faz ver, né, nessa que faz ver na essência, nessa essência, a razão intrínseca das propriedades do sujeito e as leis essenciais ou naturais, necessárias e universais, às quais essa essência e suas propriedades servem de fundamento. Então, um sistema de proposições evidentes e certas, tiradas seja imediatamente ou mediatamente. Eu não entendi direito o, o porquê desse imediato ou mediato, não sei se ele está falando talvez ele falando de analítico e sintético, né? Mas da análise da essência de um sujeito, que também é análise, né? Mas aqui acho que ele está usando análise num sentido mais geral, né? Do estudo, né? Mas, então, da análise da essência de um sujeito dado e que faz ver nessa essência a razão intrínseca das propriedades do sujeito. Né? Então, agora eu sei por que esse sujeito sempre age dessa maneira. Né? Existem coisas que são próprias desse sujeito, né? E eu entendi na própria essência dele por que tem que ser assim, né?
Então, na essência, a razão intrínseca das propriedades do sujeito e as leis essenciais ou naturais, necessárias e universais, as quais essa essência e suas propriedades servem de fundamento. Então, a ciência perfeita exige, então, a reunião das seguintes condições: as proposições que ela abraça, né, devem ser objetivamente evidentes. A fé, portanto, ah, no objeto é intrinsecamente inevidente, não é ciência. Ah, tá. A fé, cujo objeto é intrinsecamente inevidente, não é ciência. Quer dizer, ele diz que a fé não é uma ciência, né? Aqui acho que está nesse sentido aristotélico, né? Então, quer dizer, sobretudo acho que a revelação, né? Porque a revelação é algo que não é evidente nesse sentido, né? Quer dizer, não, por exemplo, a parte é menor do que o todo é evidente, mas que, por exemplo, Deus tem enviado seu Filho Jesus Cristo para nos salvar não é algo analiticamente evidente, né? Então, nesse sentido que a fé não é ciência, né? Tanto que, se eu me lembro bem, São Tomás fala que Deus dá a revelação para que a gente consiga ter certos conhecimentos que a gente dificilmente conseguiria ter e que provavelmente não conseguiria pela razão, né? Então, são coisas que não são evidentes. São coisas que não são contraditórias, porque Deus não se contradiz, mas elas também não são evidentes. Senão, também não precisaria da revelação, né? Elas devem ser subjetivamente certas, né? Aquilo que faz o objeto de uma opinião mais ou menos provável não constitui rigorosamente uma ciência, né? Então, se ele é provável, ele não é, a rigor, não é uma ciência, né? Porque a probabilidade é quando você acha que uma possibilidade é melhor do que as outras, mas você não consegue excluir as outras completamente, né? Você fala, bom, faz mais sentido esse lado aqui, as outras não parece que são tão boas, mas eu não conseguiria realmente mostrar que as outras são impossíveis, né? Só que uma delas parece melhor, né? Elas devem ser sistematizadas, um grupo qualquer de conclusões, sejam elas evidentes e certas, que não estão ligadas entre si, não formam uma ciência. Eh, Isso seria o material destinado a fazer parte do edifício da ciência, mas essas proposições não sendo formalmente científicas, desculpa, não seriam formalmente científicas, exceto no momento que elas sejam unificadas na construção de um conjunto. A razão da unidade científica é a ligação de todas as proposições que, que entram na ciência com a definição inicial do objeto dessa ciência. Então, quer dizer, eu defino um objeto na ciência e aí eu tenho que ter todas as conclusões, né? Idealmente, né? Seria o conjunto de tudo que a gente sabe desse objeto, né? Que eu sei algumas coisas, mas aí ficam faltando outras, aí não é exatamente uma ciência, né? Elas devem ter, quer dizer, é claro que a ciência a gente vai descobrindo coisas novas, né? Então e a gente nunca sabe tudo, né? Mas o, você tem que ter então a busca dessa sistematização, dessa completude, né? Então até agora nós vimos ah, três, né? Condições da ciência. Devem ser objetivamente evidentes, subjetivamente certas, devem ser sistematizadas, né? As conclusões. E elas devem ter, a quarta agora, vamos lá. Elas devem ter por objeto. Deixa eu ver se tá. Ok, não, o barulho aqui da serra acho que não está saindo, mas tudo bem. Ah, então, a quarta condição, elas devem ter por objeto as relações, em francês usa rapport, né, que é uma palavra, significa relação, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Ele traduz, o Google Tradutor está traduzindo como relatórios, né, mas é rapport, né? O relatório também se diz rapport, né, mas elas devem ter por objetos relações necessárias e universais, os conhecimentos empíricos que têm por objeto os fatos presentes ou passados não são a ciência, né? Conhecimentos empíricos, tendo por objeto os fatos presentes ou passados, não são a ciência. A descrição e coordenação desses fatos não são que preparativos indispensáveis à ciência, né? Então, por exemplo, ciência não é, sei lá, eu tenho uma borracha aqui, ciência não é, eu deixei essa borracha
eu soltei essa borracha e ela caiu no chão, né. Mas você começa a ciência, né, falando: "Olha, todos os objetos caem no chão quando a gente solta eles", né. Aí você já tem uma um fato, né, claro, soltar a borracha e ela cair no chão também é um fato, mas todos os objetos caem no chão, aí você já tem, opa, objetos, né, materiais, opa, a gente já tem um objeto da ciência, né, que seria a matéria, né, a gente tem pelo menos aqui na superfície da Terra, então a gente já tem um fenômeno, né, e a gente pode buscar as causas, né, disso. Então, por isso que diz, a coordenação do fato de que várias coisas caem no chão quando a gente solta, né, forma apenas, né, os preparativos indispensáveis da ciência, né. Então, quando você começa a descrever alguma coisa, você está só começando a ciência, né. O que você quer mesmo é chegar no porquê a coisa é necessariamente desse jeito, né. Claro, imagino que tenham coisas que não são necessárias, né, mas você quer saber desse objeto, né, esse objeto ter conhecimento, o que que é necessário, né. Então, a quinta condição da ciência que o cardeal Mercier vai dar pra gente, eu achei não entendi muito bem essa, né, pelo menos algumas coisas dela eu não entendi, mas ele diz: "A relação entre as proposições que as exprimem, né, que quer dizer, que exprimem, desculpa. As relações e as proposições que as exprimem devem ser tiradas imediatamente ou mediatamente da essência do sujeito. As conclusões a posteriori não têm o caráter sintético que reclama uma ciência perfeita. As conclusões, mesmo a priori, tanto que elas sejam deduzidas de uma fonte outra que a essência do sujeito, não possuem, em todo rigor, o caráter de uma explicação perfeitamente científica. A última parte, a parte da essência, beleza, que a gente falou, a gente quer entender, a gente quer tirar das razões íntimas, né, da essência daquele objeto, o porquê ele é assim. Então, se você tira né, assim, se a sua premissa, né, e você tira a conclusão dessa premissa, né, você está embasado não exatamente na essência daquele ser, né, você não está exatamente numa ciência, né, justamente por essa questão. A gente quer aquilo que realmente é absolutamente necessário do sujeito, né, do objeto, né, e que embasa as outras coisas. Então, essa parte, beleza. O que ficou um pouquinho difícil foi essa questão das conclusões a posteriori, não ter o caráter sintético que reclama uma ciência perfeita. Porque eu achei que justamente por ser sintético, né, a ciência não seria ciência, né, nesse sentido kantiano, né, quer dizer, quando eu simplesmente eu juntei, por exemplo, aquele clássico, o exemplo que eu uso sempre, a vaca preta, né, você não tem uma relação necessária, né, ela é sintética. Mas, a posteriori, né, pelo que ele fala no livro, ele está usando como é feito hoje em dia, né, não é um termo tomista ou escolástico, né, mas é quando algo vem depois, né, seria, por exemplo, ele dá o exemplo de um médico que vê que um paciente tem os sintomas da tuberculose, então ele entende que o paciente tem tuberculose, né, quer dizer que ele está ou que a causa da tuberculose está agindo nele, né, então seria porque é algo que vem depois, né, aquilo que te permite chegar na tuberculose é algo que veio depois da causa, né. Porque se fosse uma relação de causa para de efeito para causa, ok, né, mas então, quer dizer, o que importa então é que elas sejam, tiradas da essência do sujeito, eu acho que isso é o mais importante, né. Então, o Cardeal Mercier diz o seguinte: "A razão íntima da unidade sistemática essencial à ciência é a definição essencial do objeto sobre o qual se concentra o esforço da ciência", né. É uma frase um pouco difícil, mas, ele está dizendo assim que, como você tem a definição de um objeto essencial, né, desculpa, você tem um objeto, né, e ele tem uma unidade, né, então também a a ciência precisa ter um conhecimento unido, sistematizado, né. Ele fala assim: "Os princípios e conclusões que constituem uma ciência tiram sua unidade da sua conexão lógica com essa definição primordial". Então eu vou definir, ter uma definição primordial do objeto, né, então uma definição fundamental, digamos assim, e aí, por causa da conexão com essa definição, é que vai ter uma unidade sistemática da ciência, né. Então ele fala assim: "Bem entendido, nós falamos da unidade sistemática que nós concebemos como ideal de uma ciência perfeita. Nós não ignoramos que, de fato, né,
O pensamento científico demora, né, continua, né, ele fica por um bom tempo bem abaixo desse ideal que ele ambiciona. Mesmo nas ciências mais ah, bem-sucedidas, né, tais como a geometria, a ontologia, a unidade não é nunca é apenas relativa, né? Porque nós temos sempre a necessidade de mais proposições para enunciar a definição do sujeito ao qual a razão une todas as conclusões de uma ciência determinada, né? Nós precisamos sempre de mais proposições para enunciar a definição do sujeito ao qual a razão relaciona, né, todas as conclusões de uma ciência determinada. Né? Se você pensar na geometria, se perguntar o que que é o espaço, né? Bom, é difícil, né? Essa noção geral da ciência, tem um avião passando aqui, peraí, parece que está saindo bem pouquinho no microfone, beleza. Essa noção geral da ciência e das condições que são essenciais a ela, decola, interessante que ele usa essa palavra, justamente agora que está passando um avião, ah, a, de, a determinação dos meios a colocar em evidência, para colocar em obra para realizá-la. Esses meios gerais são o nome de três: a definição, a divisão e a demonstração. Então, seriam os três métodos da ciência em geral, né? Definição, divisão e demonstração. Então, antes de tratar desses três métodos, né? Definição, divisão e demonstração, o Cardial Mercier vai fazer uma distinção entre ciências racionais e ciências de observação. Então ele diz: toda ciência parte de premissas para conclusões. Se aquelas são em matéria necessária, né, quer dizer, se as premissas são de matéria necessária, as ciências são exatas. Se as premissas dependem do controle da observação ou da experiência, são ciências experimentais. Então você vê que, por exemplo, a gente chamaria de ciências exatas a física, a química, né, muita coisa da biologia, mas aqui elas não estão nas ciências exatas, estão nas ciências da experiência ou da observação, né? É interessante, se você parar para pensar bem, o fato de uma ciência ser humana, né, ciências humanas, não significa que elas não sejam exatas também, né? Significa, só se você usar exatas no sentido de matemático, né? Mas elas também são ciências da observação, né? E nenhuma delas parte de premissas necessárias, como parte a mesma ontologia ou a geometria. É porque eu tô matemática aí seria assim uma ciência exata, né? Mas, por exemplo, física e química já não, né? Então é interessante que ele não usa exata no sentido que a gente usa hoje em dia, né? Que é bem interessante. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, tem o resto do vídeo, mas eu acho que vai ficar muito longo. Então eu vou parar por aqui. Então eu agradeço a vocês pela atenção. Se vocês puderem lembrar de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ajudar no Tipa.ai, né? Quem puder, eu agradeço. E semana que vem deve sair a parte final do livro, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!